Nós queremos saudar a todos os nossos irmãos, não só aqueles da Igreja Cristã Maranata, mas aqueles que também nos assistem, irmãos nossos de outras denominações, que nos assistem pelo canal 126, TV aberta, ou pelo canal 85 da Sky, ou mesmo YouTube. A todos a paz do Senhor. Nós estamos dando continuidade a esse assunto, né? Esse programa nosso. Você pergunta e o pastor responde. Nós estamos aqui mais uma vez com os pastores Luiz Eugênio, pastor Luiz Eugênio, a paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Pastor Luiz Eugênio é secretário executivo da Igreja Cristã Maranata, e o pastor Alexandre Brasil, que é membro do Conselho Presbiteral, conselheiro. Pastor Luiz Eugênio, pastor Alexandre, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Amadeu. Nós vamos responder algumas perguntas, e a primeira que está colocada aqui, alguém nos fez essa pergunta, e nós vamos começar a falar alguma coisa sobre essa pergunta. Bom, pastor, em que crença vocês acreditam? há certas coisas que nós falamos que acho que a maioria das igrejas evangélicas também assim falam. Primeiro, nós cremos que a Bíblia é a única regra de fé e prática, né? Aquilo que já tinha sido discutido né, desde a reforma religiosa. Nós cremos da mesma maneira que Jesus é o único Salvador, né? Ele é o único mediador entre Deus e os homens, como a própria Bíblia ensina. O sacerdócio universal do crente, né? Como também a palavra ensina. O batismo, como fala a palavra, nós cremos no batismo nas águas, mas cremos também no batismo com o Espírito Santo. A ceia, que é uma das festas da igreja, como todos participam. Nós, além de tudo isso, há algumas coisas ainda que a Bíblia ensina e que nós também cremos. Por exemplo, a grande doutrina da igreja primitiva, a grande parte da doutrina, ela está nas cartas do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, quando Deus o chama, o levanta para aquela missão, né, que ele é chamado apóstolo dos gentios, e Deus faz uma coisa com ele, mostra a ele o funcionamento da igreja. Nós sempre dizemos que Paulo não é criador de uma doutrina. Paulo descreve aquilo que ele viu acontecer na igreja. E há 3 pontos fundamentais na doutrina que Paulo descreve para a igreja. Primeiro, ele fala com muita assim, propriedade sobre a palavra e ver a palavra de uma forma diferente. Isso ele mostra com clareza. A Bíblia, a palavra de Deus naquela época, o cânon cristão não existia ainda, mas ele fala, quando ele faz uma separação entre, né, a letra e o espírito e tal, e é uma coisa que nós nos preocupamos com isso, porque está na doutrina que ele ensina. O sangue de Jesus, o clamor pelo sangue de Jesus, a ênfase ao sangue de Jesus, é claro em toda a Bíblia, não tem como você negar isso. Desde o Velho ao Novo Testamento, se você quiser ter mais algum esclarecimento por isso, você entra no YouTube, nos nossos canais de YouTube, nós temos assuntos assim exaustivos falando sobre esse tema. E outra coisa que Paulo fala muito é o funcionamento da igreja como corpo. Essas 3 bases doutrinárias, quando fala a palavra, o clamor pelo sangue e corpo,
são a base da igreja primitiva. A igreja primitiva toda seguiu. E veja você, toda a Bíblia ela é enfática em mostrar o plano de Deus em cima de uma base que é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E você vê, a palavra veio de Deus, né? Então você tem a base, a palavra, o Pai, a doutrina do Pai. Você vê a figura de corpo que fala de Jesus, porque a igreja é corpo de Cristo, e o sangue fala do Espírito. Então essas três doutrinas que estão na Bíblia, é claro que estão aquelas que todos aceitam, como eu falei agora a princípio, que é a base toda da reforma religiosa, quando abre a Bíblia para o mundo falando sobre aqueles assuntos iniciais. Mas esses três aspectos que eu citei aqui são aspectos muito interessantes e muito importantes que nós cremos, não porque nós criamos isso, mas porque está na palavra. Então esse é um aspecto, mas eu gostaria que você fizesse comentários sobre isso e que você também fizesse outras perguntas para que nós pudéssemos, nos próximos programas, também continuar respondendo, porque é muita coisa para você falar em uma resposta só, para não ficar muito cansativo. Outra pergunta, eu não sei se o pastor Luiz... Era bom um complemento aí, Amadeu, se fosse possível, rapidamente. Pois não. Considerando também o que a Amadeu falou, o que a gente observa muito da palavra, que a igreja, primeira coisa que tem que lembrar é o seguinte, a Igreja Cristã Maranata, o único livro que ela tem para seguir é a Bíblia. Então aqui, aquele Hebreus 10, 19, diz, tendo ousadia, pois irmãos, para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Primeiro, a igreja, nós temos acesso a esse sacerdócio universal do crente, é pelo sangue de Jesus que tem acesso. Amadeu já falou muito bem sobre isso. A questão da Bíblia, é a única regra de fé e prática, só temos a Bíblia, não tem outro livro auxiliar. Então aqui Jesus falou, examinar as Escrituras, que cuidaste dela a vida eterna, são elas que de mim testificam, né? João 5, 39, Jesus falou sobre isso. E também, 2 Timóteo 3, 16, 17, fala que toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, as revelações do texto bíblico, nós usamos para sempre a palavra, né? Lembrando que aqui também em 1 Timóteo 2, 5, Jesus, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus. É isso que nós pregamos. E também pregamos sobre a questão da fé, que Lutero pregou, Efésios 2, 8 e 10, que a salvação porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então, essa base bíblica é fundamental para compreendermos todo o arcabouço doutrinário, da Igreja Cristã Maranata, né? Okay? Você tem alguma observação, Alexandre? Só que a importância disso, que quando nós temos, você fala aqui quais são as doutrinas, né? Na verdade, quando você fala doutrina da Igreja Cristã Maranata, você está falando da doutrina bíblica, daquilo que está na Bíblia, a palavra de Deus. Nada fora disso, que o Luiz colocou muito bem. Porque o que acontece? Quando você tem assim, alguns outros tipos de fundamentos, ou seja, a tradição ou aquilo que foi ensinado pelos antigos patristas ou aqueles que deram início, vamos dizer assim, na igreja, algum ensinamento da tradição dele, para nós não tem qualquer sentido e não tem nenhuma base. Então a base é totalmente fundada na palavra de Deus. E qualquer tipo de instrução religiosa ou doutrinária fora daquilo que está contido na palavra de Deus, nós não aceitamos definitivamente. Há uma pergunta aqui, agora eu vou jogar a pergunta para o pastor Luiz Eugênio. Pastor, o que são as revelações? As revelações é o que eu chamo do profético, né? Que vem da eternidade. Porque a revelação, quem revela os segredos da palavra, não é o homem, né? Não é o homem com o seu conhecimento teológico, o seu conhecimento filosófico. Nós entendemos que quem pode revelar a palavra é quem inspirou a palavra. É o Espírito Santo. Então, ele é o grande revelador da palavra. Então, nós procuramos buscar o que o Espírito Santo tem na sua palavra para nos falar. Porque se for seguir só por letra, por coincidência de um versículo com outro, alguma coisa, isso aí pode produzir boas coisas, mas quando o Espírito Santo fala,
E tem um texto que fala muito bem, aprendi pela revelação de Cristo. Então, é exatamente isso que nós seguimos. Seguimos o que está na palavra também, né? Que a palavra em si, muita gente conhece a Bíblia. Você vai ver um professor universitário, às vezes até ateu ou agnóstico, ou coisa, você vai ver e conhece a Bíblia. Mas, para ele, a Bíblia é letra morta, né? Às vezes não, mas para aquele que crê em que Deus está revelando e continua revelando os mistérios da sua palavra, ou seja, a palavra é viva, por quê? Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, ela continua falando a cada dia, ela não morreu no tempo, continua falando. Por isso que as revelações se reproduzem a cada dia. Nunca é uma coisa que estagnada, né? Ela sempre tem algo novo a nos falar, entendeu? Então, nós entendemos que a questão de a interpretação bíblica é uma coisa. As pessoas interpretar, falar que isso aqui significa isso, a interpretação é uma coisa mais da razão, da lógica, né? Agora, as revelações que vem do Espírito Santo, ele pode revelar, como o Amadeu pode falar muito bem no início da nossa igreja, ele revelou para o pastor pregar, o pastor Gideuti pregar no mesmo texto 3 ou 4 dias seguidos. Né? Isso é revelação, porque depois você vai pregar o mesmo texto, mas mensagens diferentes. Uhum. Então é isso que nós compreendemos. Pode complementar os companheiros aí, né? Quando se fala de revelação, revela-se aquilo que está fora da compreensão. Nós temos os nossos sentidos naturais, visão, olfato, tato, mas quando você fala de revelação, é alguma coisa que está escondido, oculto. E é uma operação do Espírito Santo para que aquilo que está além dos nossos sentidos possa ser compreendido. Então na revelação você entra nos segredos, nos mistérios de Deus, naquilo que está reservado para o servo dele, para o fiel. Quando você fala, Paulo ele descreve bem, quando ele fala naquilo que da operação do Espírito Santo, uma das operações do Espírito Santo através dos dons espirituais, chama-se ciência. Ciência é o quê? Ciência é conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento dos segredos de Deus, daquilo que é o mistério. E esse mistério de Deus não se alcança pelo raciocínio lógico. Tanto que o Luiz respondeu muito bem naquilo que fala sobre um ateu, um agnóstico, ele pode ler, conhecer a Bíblia, saber tudo, saber ela no grego, conhecê-la no hebraico, os fundamentos, as bases linguísticas dela, mas nisso aí você não descobre o segredo, você descobre o conhecimento natural. Mas o importante para o servo de Deus, para uma igreja fiel, é entrar no mistério de Deus, no segredo de Deus. E esse segredo, ele não se alcança pela razão, ele é nos dado gratuitamente pela revelação do Espírito Santo. É dado pela graça de Deus abundante na igreja. Então, a igreja que tem abundante graça, ela tem essa abundância da operação do Espírito Santo que lhe permite entrar nos segredos. Como ele falou, como que em um texto você entrega 5 mensagens seguidas em respeito disso aí? Não é pela locução intelectual, mas é o segredo, o mistério revelado pelo Espírito Santo, que é a importância desse elemento, que é a ciência, que é o conhecimento do que Deus tem preparado para nós. E todo mundo quer saber o mistério. O ser humano ele é curioso, ele tem essa natureza de querer conhecer. E nós conhecemos porque nós temos a mente de Cristo. Entramos nos segredos, entramos nos mistérios, e isso é que é importante para nós. É interessante, Alexandre, lembrar para o nosso irmão que está assistindo, a irmã que está nos acompanhando nesse canal. Eu vou ler um texto bíblico que eu tinha falado aqui, mas agora o texto Gálatas 1:12 diz assim: porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Paulo falando em Gálatas 1:12, que ele aprendeu pela revelação de Jesus Cristo. E em Gálatas 2, ele fala assim, Gálatas 2, versículo 2, subi por uma revelação, ele expus o Evangelho. Veja só como Paulo seguia a revelação, subi por uma revelação. É isso, né? É o Senhor revelando e anunciando o que Ele quer. Paulo não fazia o que ele queria, o Senhor revelava, ele ia. Né? Aliás, quando o Senhor revelou para ele passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele foi para uma revelação. Foi para a revelação, o que aconteceu com ele? Chegou lá, ele foi preso, levou um monte de chicotada, aquele chicote com ponta de ferro, sofreu tudo, e na prisão ele estava glorificando a Deus, porque ele sabia que aquilo ali havia um propósito de Deus naquilo ali. Né? Então, se fosse outro, talvez eu ia perguntar, mas como é que pode o Senhor ter revelado e eu estou passando uma luta aqui? Não, ele sabia que Deus tinha um propósito naquilo. A orientação foi essa, né?
Então, é isso aí. Então agora eu vou fazer a pergunta próxima aqui do nosso amigo aqui. Eu vou deixar para Luiz, agora para Alexandre. Alexandre, que é você agora. Pastor, vocês acreditam em santos? Por quê? A pergunta que foi feita aqui, pastor Alexandre vai responder. Primeiro, quando você fala assim, a gente tem que entender bem a pergunta e para dar uma resposta, não ficar fora disso. Você acredita nos santos? Você pode acreditar no que eles disseram, acreditar no que eles fizeram, que eles existiram, isso é claro, né? Mas quando você fala assim, você acredita assim, dentro agora, vamos nos santos, quando eles falam dentro do linguajar popular, né? Não, nós não acreditamos, né, nessa operação de santos. Porque primeiro que nós temos o seguinte, a palavra santos, santo quer dizer separado, ou seja, Deus separa um povo para o servir. Ele separa o que? Ele tira de um mundo corrompido pelo pecado e o tira dali e o leva para um lugar, um ambiente em que o Espírito Santo possa operar na vida dele. E logo, é um ambiente em que ele vive a experiência da salvação, do novo nascimento, de uma vida nova diante do Senhor. E a palavra de Deus diz o seguinte, sem santificação ninguém poderá ver a Deus, logo, se você quer ir para o céu, você tem que ser santo. Aí você pensa, qual a conotação de santo? Não, é aquilo que você vê na história, o desenho com uma auréolazinha, essas coisas todas. Isso é a representação popular. Então é dessa aí que nós não cremos. Nós cremos o seguinte, nós cremos que da necessidade do homem santificar, que sem a santificação ninguém verá a Deus. E a necessidade de ver uma vida separada do mundo. E quando você fala separada do mundo, as pessoas têm a primeira conotação que as pessoas têm é da moralidade. Santo é aquele que está de acordo com a moral. A moral de quem? A moral do homem? A moral que você está vendo hoje? Hoje o mundo tem alguma moral para dizer qualquer coisa? O que é moral hoje? Ontem era imoral ou não? A moralidade do homem, ela varia com o tempo. Se nós pegarmos toda a história do homem, desde a época de Noé, que a corrupção foi tanto que chegou até Deus, Deus teve que destruir. Sodoma e Gomorra, a corrupção era tanto, o pecado era tanto, que Deus não teve alternativa a não ser destruir. Quando você fala de quando não teve alternativa, porque veio a oportunidade antes. Nunca esqueça que antes de qualquer ação de Deus de juízo, a oportunidade é dada antes. Então o que acontece? Pessoas que não foram separadas para servir a Deus. Mas o santo não, o santo é aquele que foi separado. Então você diz assim, mas quer dizer que você está sendo muito presunçoso de dizer que você é santo. Não é questão de presunção, é questão de necessidade de sobrevivência da alma. Nós temos obrigação de sermos separados. É claro, dentro daquilo que nós temos a nossa vida, a nossa natural como homem natural, as fraquezas do homem natural, os erros do homem natural, nós e todos que vieram antes de nós. Desde quando o Pentecoste veio, o Espírito Santo foi derramado, homens santos serviram a Deus, santos como qualquer um outro, com as mesmas falhas que eu e você temos. Homens falhos, homens que erraram, homens dependentes do Espírito Santo, homens que foram guiados pelo Espírito Santo, viveram a experiência do Espírito Santo para a vida dele, na salvação individual, pessoal de cada um. Então, se cada um quiser também servir a Deus e ter um lugar no céu, tem que tornar-se santo, santo. E outra coisa, e quando você fala, ainda voltando ainda na pergunta, senão não quero que você responda isso, não quero que você responda o que é o santo segundo a Bíblia, não, eu quero receber o santo segundo a tradição religiosa. Bem, segundo a tradição religiosa, nós respeitamos todos aqueles que foram servos de Deus no passado, mas nenhum deles tem nenhuma autoridade bíblica, nenhuma autoridade dada pelo Senhor que possa fazer qualquer coisa por nós. Foram homens que morreram combatendo a fé, combatendo junto na fé do Evangelho, viveram a experiência de salvação, morreram guardando a fé. E esses têm um lugar guardado no céu. A palavra de Deus diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Há um só. Então só um intercessor. Aí eu posso orar, pedir alguma graça, algum santo, alguma coisa? Você pode, só que você não vai ser ouvido. E nem vai ser aceito. E não vai ter valor nenhum. Porque biblicamente não existe isso.
Homens santos que já morreram estão aguardando a ressurreição dos mortos, como muitos dos nossos que foram antes de nós estão aguardando também. E se qualquer um de nós formos levado antes do arrebatamento, estaremos na mesma situação que eles, aguardando a ressurreição dos mortos. Então, de maneira que a palavra de Deus não nos autoriza a fazer qualquer súplica por qualquer santo, qualquer súplica, qualquer servo de Deus, por mais expoente que ele seja no passado. Vamos dizer, Paulo, um servo de Deus, ele dizia: miserável homem que sou, dos pecadores eu sou o maior deles. Você vai orar por um homem desse? Pedro, um santo homem de Deus, que uma vez Jesus falou: para trás de mim, Satanás, é para ele que você vai interceder? Vai pedir alguma coisa? Ele ou qualquer outro que tem tantas falhas e erros como qualquer um de nós. Mas não, realmente nós não acreditamos em santo nessa conotação religiosa, mas dizemos que você, eu, nós devemos ser santos se quisermos aguardar seguros a volta de Jesus. Nós estamos encerrando mais esse programa. Você pergunta e o pastor responde. É muito importante você deixar o seu comentário. Mesmo no seu comentário, se você tiver alguma pergunta para fazer, você pode fazê-lo. Não há nenhum problema. Nós vamos responder dentro daquilo que nós cremos, daquilo que nós avaliamos. Mas é muito importante que você participe. O nosso interesse é que você seja esclarecido sobre aquilo que cremos, aquilo que pregamos e aquilo que vivemos. A paz do Senhor a todos.